Paz do Senhor Jesus. Aqui quem fala é a sua irmã em Cristo, Viviane Barbosa. Com muita alegria, quero compartilhar com você mais uma porção da palavra de Deus. Se encontra no livro do profeta Oséias, capítulo de número 13, versículo de número 5. Assim está escrito: Eu te conheci no deserto, na terra muito seca. Antes de ministrar, quero pedir a você para se inscrever nesse canal, ativar o sininho e me ajudar na propagação do Evangelho. Voltando ao assunto em questão, eu quero falar sobre o propósito do deserto. O Senhor conduz o seu povo ao deserto e nesse processo existe propósito. O que você está passando hoje tem um propósito e você precisa ser abençoado, abençoada através dessa ministração. Entenda uma coisa, que a escola é um lugar ideal, tanto para o professor conhecer o aluno, como para o aluno conhecer o professor. O deserto é uma escola que nos permite conhecer a Deus e permite que Ele nos conheça. Guarde essa primeira lição. O Senhor nos leva ao deserto para nos conhecer. O versículo 5 diz: Eu te conheci no deserto. Segunda lição. O Senhor nos leva ao deserto para o conhecermos. Oséias 2:14. Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Quando você passa pelo deserto, o seu conhecimento em Deus ele é aprofundado. Quando você passa pelo deserto, você passa a ter com Deus experiências profundas. Você poderá dizer como Jó: Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Você conhece a Bíblia e você sabe que quando o Senhor liberta o seu povo do Egito após 400 anos de escravidão, tendo o faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, que era o caminho mais fácil, mais perto. Mas Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto do Mar Vermelho. Está em Êxodo capítulo 13, versículo 17. Nós podemos tirar uma lição. Não alcançamos promessas pelo caminho aparentemente mais fácil. Nós alcançamos promessas de Deus indo pelo caminho do aperto. O caminho mais difícil é o caminho onde Deus nos ensina mais. Não haverá sucesso na caminhada sem grandes dificuldades. Você não pode pular o processo. É necessário o processo para que você esteja pronto a galgar as promessas que Deus tem para a sua vida. Entenda que o propósito do deserto é te deixar totalmente na dependência de Deus. Você sabe que no deserto não existe pão, não existe água. Se a provisão não vem de cima, de baixo aqui não vem. Quando você está enfrentando o deserto, você não espera que os recursos venham de forma natural, e sim sobrenatural. No deserto, o Senhor quer te ensinar que é Ele que cuida de você. Eu gosto muito de Deuteronômio, capítulo 29, versículo 5, quando diz assim: E 40 anos vos fiz andar pelo deserto, não se envelheceram sobre vós as vossas vestes, e nem se envelhecer o vosso sapato no vosso pé. Quem explica isso? Deus faz coisas fora do comum. Durante 40 anos, o povo está peregrinando no deserto, e as vestes não envelheceram sobre eles. E nem envelheceu o sapato no pé. Eu quero dizer para você que Deus é o mesmo, que Deus continua cuidando do seu povo em meio ao deserto. O deserto revela quem nós somos. Deuteronômio capítulo 8, versículo 2, está escrito: E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Observe que o versículo 2 está dizendo-nos que o Senhor humilhou e provou o seu povo. Eu quero te falar algo: nem toda humilhação que você passa tem a ver com o inimigo, tem a ver com o diabo. Você pode estar na mão de Deus e ainda assim ser humilhado. Mas é melhor você ser humilhado na mão de Deus do que você ser exaltado na mão do diabo. Porque o diabo exalta e depois humilha. Deus humilha e depois exalta. Se você está nas mãos de Deus, você está nas melhores mãos.
A palavra do Senhor nos diz: humilhai-vos perante a potente mão de Deus, para que a vosso tempo ele vos exalte. A mão do Senhor tem permitido esse tempo de humilhação na tua vida. E isso não é coisa do inimigo, isso é coisa de Deus, é processo de Deus no deserto com você. Deserto é o lugar de revelações pessoais. Você lembra quando Moisés perguntou a Deus: quando eu for a Faraó e ele me perguntar quem me enviou, o que eu vou dizer? O Senhor responde: diga, o eu sou me enviou a vós. O eu sou me enviou. No deserto, Deus revelou o seu nome. Êxodo capítulo 3, versículo de número 14. No deserto, Deus revelou a sua presença. Confira isso em Deuteronômio capítulo 2, versículo de número 7. No deserto, Deus revelou seus mandamentos. No deserto, o Senhor revelou seus poderes miraculosos. Deus fez fluir água da rocha no deserto. Deus fez o maná descer do céu no deserto. Deus transformou águas amargas em águas doces no deserto. No deserto, a propósito. Deserto é o lugar de confirmação de chamada. Você lembra de Moisés? Moisés foi instruído em todo o conhecimento moderno da época, vivendo no Egito. No Egito, ele teve a sua formação no nível humano. E no deserto? No deserto, ele teve a sua formação a nível espiritual. Sabe o que eu descubro? O aperto do deserto nos ensina mais que o conforto dos palácios. Se você está no deserto hoje, eu quero dizer que o aperto desse deserto vai te ensinar mais do que o conforto dos palácios. Porque esse deserto te deixará na total dependência do Senhor e você estará sensível a ouvir o que Ele quer te entregar, o que Ele quer revelar a você. Não sei qual o deserto, meu irmão, minha irmã, você está enfrentando hoje. Eu só quero te dizer que esse deserto aí não é um lugar para você permanecer. Quando Deus conduz o seu povo ao deserto, Deus não manda que o povo construa casas lá. Sabe por quê? Porque deserto não é um lugar de morada fixa. Deserto é lugar de passagem. Deixa eu ser boca de Deus para a tua vida. O deserto não é o teu destino final. Quem sabe você está enfrentando um deserto profissional. Cadê, Senhor, a porta que o Senhor disse que iria abrir? Quem sabe você está enfrentando um deserto ministerial. Senhor, é para o louvor do teu nome, porque esse ministério não cresce. Quem sabe você está enfrentando um deserto familiar. Senhor, a tua palavra diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Há muito tempo eu oro. E os meus parentes não abrem o coração para o plano da salvação. Quem sabe você está enfrentando um deserto sentimental. Senhor, há quanto tempo eu oro e eu ainda não vi nada acontecer nessa área. Esse deserto aí é o lugar que Deus está permitindo você passar para você ser aprovado por Ele. Mas você não vai viver o replay das mesmas situações. Pode anotar isso. Há um propósito do Senhor em te permitir passar por isso. Mas essas provações, elas não vão te matar. Elas não vão te destruir. Existem duas coisas que acontecem pela palavra de Deus que é impossível acontecer no deserto. É impossível um caminho no deserto. Em Isaías 43, versículo 19, o Senhor diz: porei um caminho no deserto. Isaías 41, 18, o Senhor usa o profeta para dizer: abrirei rios nos lugares altos e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em tanques de águas e a terra seca em mananciais de água. Deserto é lugar seco. E o Senhor diz que fará arrebentar água no deserto. Abrirá rios de águas no deserto. Acredite que nesse deserto o Senhor vai abrir para você um caminho. E Ele também vai fazer arrebentar águas no deserto que você tem vivido. No deserto o Senhor, Ele quer extrair o melhor da parte dEle. Extrair de você o melhor da parte do Senhor. Existe um arbusto que nasce no deserto. E as suas folhas exalam uma fragrância muito agradável quando são trituradas. O nome do arbusto é murta. Murta é o significado do nome Radassa. E você sabe que Radassa é a mesma Esté da Bíblia, que depois de passar pelos desertos da vida, se tornou rainha.
Suporte o processo desse deserto e você vai ver onde Deus vai te colocar. É possível crescer no deserto. Ismael cresceu no deserto. É possível pregar no deserto. João Batista pregava no deserto da Judeia. Então acredite que nesse deserto há propósito.